versículos de 42 ao 47. Antes de ler, estamos nós chegando no final de mais um ano, né? E glória a Deus, louvado seja Deus, porque chegamos no final desse ano, sabendo que Deus conduziu cada passo nosso até aqui. Como é bom saber que nós somos cuidados por Deus e saber que nós não estamos alheios, nós não estamos avulsos na história. Nós temos um Deus que cuida de nós e nós aceitamos os seus cuidados. E sejam bons ou ruins os momentos da vida, nós somos guardados pela poderosa mão de Deus. E nós, Igreja Evangélica em Andradas, como oramos aqui, não tínhamos dúvida alguma do cuidado de Deus sobre a nossa vida durante todo esse ano. O Senhor nos conduziu desde o primeiro instante do ano de 2021 até agora, últimas horas do ano de 2021. E é interessante, irmãos, que de todas as orações que foram feitas aqui, nós vemos a semelhança na maioria delas, a gratidão pela palavra de Deus. O Senhor conduziu o seu povo e conduziu a sua igreja por meio de sua palavra com um único propósito, com um único objetivo: nos fazer a igreja que Ele deseja que nós sejamos. Deus deseja que nós sejamos uma igreja. Mas qual é a igreja que Deus deseja que sejamos? E eu acredito que Atos, capítulo 2, esses versículos de 42 a 47, vai falar aqui a respeito da igreja em que Deus quer que sejamos, não só em 2022, mas todos os dias de nossas vidas, todos os dias da nossa existência. Enquanto existirmos como igreja evangélica em Andradas, esse texto que leremos agora vai nos mostrar qual é a igreja que Deus deseja que nós sejamos. É interessante que muitos vão falar sobre estilos e modelos de igreja. Muitos vão dizer que igreja tem que ser assim, tem que ser assado. Mas Deus tem um padrão de igreja. Deus tem um modelo de igreja na sua palavra. E é esse modelo de igreja que nós vamos observar aqui. Antes, eu só queria dizer, panoramicamente, que Atos dos Apóstolos é o primeiro livro histórico que relata o início e a fundação da igreja, a institucionalização da igreja. Atos dos Apóstolos é um relato histórico. Quando nós estudamos a história da igreja, seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, não tem como escapar de Atos dos Apóstolos. A história da igreja começa aqui, em Atos dos Apóstolos. Ele é um relato histórico, é o primeiro relato histórico que fala a respeito da organização da igreja de Jesus. E no capítulo 1, nós vamos ver Jesus ressurreto, estando com os discípulos, dando algumas instruções a eles, e depois sendo assunto aos céus, e logo em seguida nós vemos os discípulos escolhendo o 12º apóstolo, que vinha no lugar de Judas Iscariotes, que na ocasião era Matias. Nos capítulos de 2 a 7, nós vemos então o derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja, sobre o povo de Deus. E vemos então o evangelho sendo pregado e igrejas estabelecidas em Jerusalém. Até o capítulo 7, a ação do Espírito Santo e o estabelecimento da igreja acontece em Jerusalém. No final do capítulo 7, Estevão morre apedrejado pelos judeus. E dos capítulos de 8 a 12, nós vemos então o evangelho sendo pregado e a igreja sendo estabelecida na Samaria e na Judéia, em Samaria e na Judéia. E aí então, dos capítulos de 13 a 28,
nós vemos o evangelho sendo pregado e igrejas sendo estabelecidas até os confins da terra. Evangelho esse que chegou até nós, estabeleceu a nossa igreja, e evangelho esse que continua sendo pregado e estabelecendo igrejas ainda hoje. Contudo, após o derramamento do Espírito Santo, que é aquele evento que acontece em Atos capítulo 2, dos versículos de 1 a 4, dá-se início agora a um padrão de vida da igreja. A igreja agora começa a ser estabelecida com um padrão. E esse padrão, ele prossegue desde a primeira pregação do apóstolo Pedro até o restante de todo o Novo Testamento. Toda a igreja de Cristo, todos os discípulos de Cristo, todos os crentes em Jesus Cristo, todas as igrejas que eram plantadas nas mais diversas regiões do mundo, caminhavam de acordo com esse padrão estabelecido por Deus. E eu acredito que esse padrão está descrito nesse texto, de Atos 2, de 42 a 47. E eu gostaria de observar aqui, irmãos, de forma prática, algumas marcas desse padrão estabelecido na igreja primitiva, que devem ser os nossos maiores objetivos para o ano de 2022. Que a igreja evangélica em Andradas busque essas marcas no ano de 2022, para que de fato possamos ser a igreja que Deus quer que nós sejamos. E que igreja é essa? Uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? Eu quero ler o texto com vocês. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque até aqui celebramos a tua glória, celebramos o teu poder, os atos do Senhor na nossa história no ano de 2021, e celebramos com alegria os teus grandes feitos no nosso meio. Pai, mas nós estamos diante da tua palavra, que é viva, é eficaz, e ela fala ainda hoje, ela fala em todos os momentos que nós nos dirigimos a ela. E nós pedimos, Pai, que no poder do teu Espírito Santo, o Senhor fale ao nosso coração. Dê a nós nessa noite uma palavra vinda do Senhor, uma palavra que vem do trono da tua graça, para que possamos guardá-la no nosso coração, não só hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Nós nos curvamos diante de ti, abrimos os nossos ouvidos e pedimos que o Senhor abra o nosso coração para recebermos a tua santa palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então, quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? Eu quero começar observando aqui, versículo 42, o início dele. Uma igreja cheia do Espírito Santo persevera no ensino e aprendizado fiel da palavra de Deus. O início do versículo 42 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Irmãos, todos os novos convertidos a Jesus, eles vinham de tradições diferentes, eles vinham de famílias diferentes, e eles vinham de costumes religiosos diferentes. Desde os apóstolos, que se converteram no início do ministério de Jesus, até os irmãos que estavam sendo convertidos aqui, em Atos capítulo 2. Alguns deles tinham instruções bem sólidas, bem seguras, a respeito daquilo que eles acreditavam.
porque eles aprenderam desde criança as suas doutrinas, as suas tradições e os seus costumes religiosos. Porém, a maioria deles estavam alicerçados na antiga aliança, da lei de Moisés. E não só na antiga aliança, mas também nas tradições orais que eram trazidas pelos mestres da lei. A questão é que a nova aliança agora havia chegado por meio de Jesus. Uma nova aliança se inicia, um novo tempo se inicia. A graça é encarnada no meio do povo, vive no meio deles, morre na cruz, é ressurreta, é assunto aos céus, e agora a nova aliança está estabelecida no meio daquele povo. E com a nova aliança vem junto um padrão de vida e de conduta. Um novo padrão de vida e um novo padrão de conduta também é estabelecido. Padrão esse que Jesus diz no último versículo do capítulo 28 de Mateus, na instituição da grande comissão. Mateus 28, 20, Jesus vai dizer: ensinando-os a obedecer a tudo que eu ensinei a vocês. Então o padrão da nova aliança era nada mais, nada menos que o ensino de Jesus, e não só o ensino de Jesus, mas agora o ensino a respeito da vida de Jesus. Porque os apóstolos tinham todos os ensinamentos que Jesus havia ensinado, mas eles tinham também a vida que Jesus havia vivido junto com eles. Então o ensino de Jesus deveria ser repassado de forma completa a todos os novos crentes, a todos os novos convertidos. Então a encarnação do Messias, a sua vida, a morte, a ressurreição e a ascensão eram o conteúdo da mensagem dos apóstolos. Era o conteúdo da doutrina dos apóstolos. Essa aqui é a doutrina dos apóstolos que a igreja perseverava. É aqui que ele diz: e perseveravam e se dedicavam na doutrina dos apóstolos. Era essa doutrina. Doutrina a respeito da encarnação de Jesus, doutrina a respeito da vida de Jesus, a respeito da morte em favor dos pecados, ressurreição, ascensão e promessa de segunda vinda. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, prega essa doutrina. Versículos antes, aqui, do capítulo 2. O primeiro sermão de Pedro é do versículo 14 até o versículo 36. É o primeiro sermão de Pedro, do versículo 14 ao versículo 36 do capítulo 2. E Pedro aqui, ele prega esse sermão e muitos se convertem. A Bíblia vai dizer que 3.000 eram o número de convertidos naquela época, por meio daquela pregação. E aquele povo agora precisava aprender da mesma doutrina, do mesmo ensino que os apóstolos aprenderam de Jesus. Então agora a igreja se estabelece e o ensino também se estabelece. O ensino dos apóstolos começa a ser repassado para os novos convertidos. E o interessante aqui é que nessa palavra, eles se dedicavam, em algumas traduções vai estar escrito, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa palavra perseverança, ela acontece de forma mútua, né? É um esforço, é uma dedicação intencional, e ela acontece de forma mútua. Como? Os apóstolos se dedicavam e se esforçavam intencionalmente para ensinar a doutrina para a igreja, mas os novos crentes se esforçavam e se dedicavam para aprender a doutrina que estava sendo ensinada. E essa então, irmãos, é uma das marcas da igreja que Deus quer que nós sejamos. Uma igreja que persevera no ensino e aprendizado fiel da palavra de Deus.
Deus quer que nós sejamos uma igreja em que nós, líderes, nos esforcemos para ensinar fielmente a palavra de Deus a vocês. Deus quer isso de nós. Foi estabelecido no início da igreja. Deus espera que pastores que ensinam a igreja se dediquem, se esforcem ao máximo para ensinar a doutrina dos apóstolos à igreja. Porém, da mesma forma, Deus quer que nós, igreja, sejamos semelhantes aos crentes da igreja primitiva. Deus quer que nós nos esforcemos para aprender fielmente a palavra de Deus. É interessante que a gente acha que é uma via de mão única, mas é uma via de mão dupla. Quantas e quantas vezes nós estamos aqui ensinando e pensando, será que está surtindo algum efeito? Mas na verdade isso não compete a nós, primeiramente compete ao Espírito Santo, mas não compete a nós que estamos ensinando, mas compete a vocês que estão aprendendo, que estão recebendo. Porque da mesma forma que nós devemos nos esforçar para ensinar, a igreja, quem recebe o ensino, deve se esforçar para aprender a palavra de Deus. E isso, irmãos, não só no ano de 2022 que vai se iniciar, mas todos os dias de nossas vidas. Nós precisamos nos dedicar ao aprendizado fiel da palavra de Deus. Nós precisamos nos esforçar para aprender fielmente a palavra de Deus. Se pararmos agora para fazer um balanço desse ano de 2021 e nos perguntarmos: o quanto me esforcei para crescer no aprendizado da palavra de Deus junto com a igreja? O quanto eu me dediquei para aprender de tudo isso que tem sido ensinado, que tem sido dispensado sobre nós? Se pararmos agora para fazer essa reflexão, qual é a resposta que teremos a respeito de nós mesmos? Qual é o resultado que nós vamos chegar diante dessa pergunta feita a nós? O quanto nos esforçamos para aprender o que tem sido ensinado com tanto esforço? O quanto nos dedicamos para aprender o que tem sido ensinado com tanta dedicação? Qual seria a nossa resposta diante disso? Nós precisamos nos lembrar, irmãos, que nos momentos de fraqueza e desânimo para aprender a palavra de Deus, nós não precisamos mais esperar um derramamento do Espírito Santo. A promessa feita no Antigo Testamento de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, acontece em Atos no capítulo 2. E hoje nós temos o Espírito Santo por causa de Jesus habitando em nós. E esse Espírito que habita em nós é o Espírito que anima o nosso coração, que anima a nossa alma, que nos impulsiona, que nos capacita a nos esforçarmos para aprendermos fielmente a palavra de Deus. Nós precisamos nos esforçar e nos dedicar, não pelo nosso próprio esforço, mas pelo esforço que já está em nós, pelo impulso que já está em nós, por meio do Espírito Santo, para aprendermos a palavra de Deus. Nós temos tudo o que nós precisamos para o aprendizado fiel da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo que já habita em nós, e para vivermos uma vida centrada no Evangelho de Jesus. Nós não aprendemos só para nível de conhecimento, nós aprendemos para a vida. E se aprendemos por meio do Espírito, vivemos também por meio do Espírito, a mesma palavra de Deus. Nós não precisamos de mais entretenimento, porque entretenimento, as mídias sociais e o mundo já nos oferece demais. Nós não precisamos de mais autoajuda, porque as redes sociais, as livrarias, o YouTube, os vídeos já estão cheios de autoajuda. Mas nós precisamos da ajuda do alto para crescer no conhecimento de Cristo todos os dias. E isso só é possível por meio
da palavra de Deus. Não existe outro meio de conhecermos a Cristo, o poder da sua ressurreição, senão por meio da palavra de Deus. Cristãos cheios do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem como marca indispensável a paixão pela palavra de Deus. E essa é a questão. Nós somos apaixonados pela palavra de Deus. Ou ao menos precisamos e deveríamos ser. E é a igreja que Deus quer que nós sejamos. Uma igreja apaixonada pela palavra de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que ama aprender a palavra de Deus. Uma igreja que ama ensinar a palavra de Deus. Uma igreja que ama viver a palavra de Deus. Nós poderíamos hoje profetizar aqui muitas coisas para o ano de 2022 a respeito da igreja. Mas íamos profetizar às nossas próprias custas. Nós estamos lendo e vendo qual é a igreja que Deus quer que nós sejamos no ano de 2022. Uma igreja cheia do Espírito Santo e uma igreja que ama a palavra de Deus. E uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que cresce, amadurece e é transformada continuamente pelo ensino fiel da palavra de Deus. É contínuo. Ninguém aprendeu tanto que não precisa aprender mais. E ninguém ensinou tanto que não pode ensinar mais. E é essa igreja que nós, Igreja Evangélica em Andradas, queremos ser. Que Deus nos dê amor e compromisso com a palavra de Deus no ano de 2022. Nós precisamos disso. Se isso não estiver enraizado em nós, se não morrermos, nós caminharemos lentamente para um abismo. Mas uma outra marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, ainda no versículo 42, é que uma igreja cheia do Espírito Santo tem prazer na comunhão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles não se importavam somente com o estudo da palavra de Deus. A igreja de Atos dos Apóstolos se importavam também com a prática da palavra de Deus. Não era só conhecer a palavra de Deus, não era só ouvir a palavra de Deus atentamente, não era só se esforçar para aprender a palavra de Deus, mas era também esforço e dedicação para viver a palavra de Deus. Eles viviam juntos e estavam em comunhão por uma única causa, por causa de Cristo. E essa comunhão é de fato uma vida diária, juntos, em todos os momentos, sejam em momentos em que nos reunimos para aprender a palavra de Deus aqui, ou em momentos em que estamos lá fora da igreja, informalmente. É assim que eles viviam juntos, de forma comunitária. Eles tinham, nas suas tradições religiosas, experimentado o que era uma vida egoísta, ou seja, uma vida que dependia deles mesmos. Da tradição religiosa que os apóstolos vêm, comunhão não era muito forte do povo, porque eles eram suficientes em si mesmos. Mas agora, em Cristo, eles não conseguem viver longe uns dos outros. A igreja de Atos dos Apóstolos aqui tinha prazer na comunhão, eles não conseguiam viver longe uns dos outros, porque a vida comunitária os levava à intimidade e à confiança uns nos outros. É o que o versículo 44 vai dizer, que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum, eles estavam unidos num só propósito, eles caminhavam juntos em todos os momentos, quando se reuniam para aprender a palavra de Deus, mas quando estavam no pátio, no templo, caminhando de casa em casa, eles viviam juntos, eles tinham prazer na comunhão. Irmãos, Deus quer que nós sejamos uma igreja que persevera e tem prazer na comunhão. Assim como a igreja primitiva, nós somos um grupo de lugares diferentes, de famílias diferentes,
de tradições e costumes diferentes. Contudo, o que nos une é muito maior do que todas as nossas diferenças. Nós somos unidos pela fé na suficiência de Jesus para a nossa salvação. Nós cremos que Ele morreu pelos nossos pecados e que por causa disso nos tornamos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Nós somos chamados à comunhão. Efésios vai dizer que nós somos feitos família de Deus. Olha que impactante, família de Deus. Deus é o que? Pai. Nós somos então o que? Filhos. Então somos uma família. Somos irmãos uns dos outros. Não tem como viver distante, não tem como viver longe, não tem como viver afastado da comunhão. Passamos a pertencer à família de Deus por causa de Cristo. E nós precisamos viver intensamente, irmãos, a comunhão. Viver de forma intensa e verdadeira. E desenvolver relacionamentos de confiança entre irmãos. Às vezes nós confiamos em tantas pessoas e não confiamos nos irmãos da nossa igreja. Naqueles que caminham conosco, naqueles que estão conosco. Às vezes nós nos dirigimos dos nossos problemas, das nossas lutas, a tantas outras pessoas e não vamos aos nossos irmãos. Não nos achegamos aos nossos, aos da nossa família, aqueles a quem nós devemos ter comunhão. E que essa comunhão, esses laços de confiança, sejam de tamanho tal, que os nossos melhores amigos venham ser os amigos da família da fé. Eu tenho muitos amigos, crentes e descrentes, muitos amigos, mas eu louvo a Deus, porque os meus melhores amigos são crentes. Os melhores amigos que eu tenho, aqueles que eu divido a vida, que eu divido as lutas, que eu divido as lágrimas, as alegrias, as tristezas, todos os momentos da vida, que comem na minha casa, que eu como na casa deles, são da família da fé. Não é pecado ter amigos não crentes, não. É um privilégio, é uma dádiva de Deus. Mas é um privilégio termos como melhores amigos aqueles da família da fé. O provérbio vai dizer que há amigos mais chegados que irmãos. São esses que nós precisamos. São esses que nós precisamos estar juntos, unidos, fortalecendo uns aos outros, crescendo, aprendendo. E essa comunhão não deve acontecer somente dentro da igreja, nas atividades cotidianas, nos cultos, nas conversas na porta da igreja, nos momentos que nos encontramos na rua. Não devem acontecer somente aí. Devem se estender para a informalidade, para os momentos em que nós ligamos para o nosso irmão e vamos tomar um café. Irmão, vem aqui na minha casa, vamos conversar um pouco. Como é que você está? Queria saber como é que está a tua família. Posso orar com você? Ore por mim. Relacionamentos reais, verdadeiros, e comunhão real, sincera, verdadeira, porque um ajuntamento não é comunhão. O ato de nos ajuntarmos para cultuar a Deus não é o ato completo da comunhão. Nós nos reunimos, adoramos a Deus e vamos embora para a nossa casa. Mas a comunhão vai além. A comunhão, meu irmão, conhece não só as minhas virtudes, mas os meus defeitos. A comunhão expõe as mazelas do meu coração. O relacionamento próximo vai fazer com que o meu irmão conheça o Lucão que ele não conheceria se ele viesse só no domingo aqui. O relacionamento próximo vai fazer com que os meus irmãos conheçam a minha família de maneira que ele não conheceria se ele só nos visse bonitinho, tomadinho de banho no domingo aqui. Porque nós precisamos dividir a vida uns com os outros. Comunhão nada mais é do que dividir a vida uns com os outros. E dividir a vida não pode acontecer só no domingo ou só na quinta-feira. Dividir a vida é de fato dividir a vida. Dividir as alegrias, as tristezas. Dividir as lágrimas e os sorrisos.
ser corrigido pelos irmãos, ser exortado pelos irmãos, ser consolado pelos irmãos, ser amparado pelos irmãos. Isso só acontece em comunhão. Ninguém é consolado em casa, ninguém é amparado em casa, ninguém é abraçado ou corrigido em casa, só se tiver na comunhão com os irmãos. E não só na igreja, como eu disse, num café. Num café você pode confessar pecado para o teu irmão, e ele pode orar por você ali mesmo. Num café nós podemos dividir os nossos sonhos com os nossos irmãos, e eles podem orar por nós ali mesmo. Num café nós podemos orar pelas lutas dos nossos irmãos. Eu acredito que num mundo tão egoísta e individualista, a comunhão é uma das marcas mais fortes da igreja diante da sociedade. Por isso que a igreja cai em tanto descrédito, irmãos. Por isso que ninguém quer ouvir mais a nossa pregação. Por isso que ninguém quer nos ouvir quando nós paramos na rua e falamos: olha, queremos falar de Cristo para você. Tá bom, mas eu só vejo vocês brigando na internet. Eu só vejo vocês discutindo na internet. Eu só vejo vocês se dividindo. Eu não vejo vocês unidos. Então a mentalidade humana, e com um esforço diabólico, chega a pensar que é melhor viver fora da igreja do que dentro da igreja. E vai dar problema mesmo, igreja, irmãos, porque nós somos um bando de pecadores, que só estamos aqui pela graça de Jesus. Vai dar problema mesmo, é inevitável. Pessoas diferentes, com problemas diferentes, vai dar um mundo um problemão, mas a graça de Jesus vai alinhar as coisas, vai fazer com que as coisas caminhem dentro da sua vontade. E nós não podemos abrir mão disso. Eu prefiro viver no meio de uma comunidade de gente pecadora, abraçado de mão dada com os meus irmãos até o final, do que querer aliviar a minha barra e fugir da raia, meu irmão. A comunhão é a marca não só de uma igreja, mas de pessoas cheias do Espírito Santo. Aí, às vezes a gente pensa: ah, mas o Lucão, o Levi, o Beto, eles só estão aqui toda semana porque eles são pastores. Eles são obrigados a estar aqui. Não, irmãos. Quando eu estou de férias, eu programo todos os meus domingos. E todos os domingos eu vou no culto, onde eu estiver, com a minha família, adorar a Deus. Porque eu não consigo viver longe dos meus irmãos. Eu não consigo viver longe da igreja de Jesus. Eu não consigo deixar de estar em comunhão com a igreja de Jesus. Nós não fazemos isso por obrigação. Nós fazemos isso porque o Espírito Santo foi derramado sobre nós e habita em nós por meio de Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo ama os seus irmãos profundamente. E é essa igreja que Deus quer que nós sejamos. Outra marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é que uma igreja cheia do Espírito Santo cuida das necessidades uns dos outros e se debruça na oração comunitária. Versículo 2 ainda, versículo 42 ainda do capítulo 2. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Os que se converteram por meio da pregação de Pedro, naquele período, eram pessoas que viviam em diversas regiões, em diversos lugares daquela região. Dos mais pertos aos mais longes. Nós vemos isso nos versos de 1 a 14 do capítulo 2. As regiões onde eles estavam. E muitos daquela multidão não voltaram mais para suas casas, para suas terras, para suas cidades, para os seus povoados. Eles ficaram ali, morando em Jerusalém, para viver em comunhão com a igreja. Aquela igreja estava como diz no nosso linguajar popular, aquela igreja estava bombando. Primeira pregação, 3.000. Então, os novos crentes estavam fervorosos e muitos não retornaram para as suas cidades, permaneceram ali. E é interessante que eles ficaram ali, mas eles eram supridos financeiramente
e em todas as suas necessidades pelos irmãos que moravam ali em Jerusalém. Versículo 45 diz o seguinte. Então, 44 diz que eles criam e mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. O 45 diz: vendendo suas propriedades e bem, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Aquele povo que morava fora de Jerusalém, mas estava ali porque agora tinha se convertido a Jesus e fazia parte da igreja de Jesus e queria viver em comunhão com a igreja de Jesus, aquele povo era suprido financeiramente em todas as suas necessidades pelos irmãos da igreja. E não só isso, eles também partilhavam o pão, eles faziam parte, eles se alimentavam das refeições dos irmãos ali, faziam parte das refeições comunitárias oferecidas pelos próprios irmãos. Nós vemos o versículo 46, todos os dias se reuniam, continuavam a reunir-se no pátio e no templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Então aqueles irmãos que estavam ali em Jerusalém, sem casa e sem dinheiro, eram supridos financeiramente pelos irmãos da igreja de Jerusalém e também se alimentavam junto com os irmãos da igreja de Jerusalém. Mas além de cuidar das necessidades uns dos outros, eles eram fervorosos na oração. A Bíblia diz que eles perseveravam no partir do pão e nas orações. Eles eram fervorosos nas orações comunitárias. Os apóstolos sabiam bem como foi a vida de oração de Jesus. Eles caminharam com Jesus. Eles viam Jesus saindo nas madrugadas e passando madrugadas orando no Monte das Oliveiras. Por diversas vezes nós vemos isso nos evangelhos, especialmente no evangelho de Lucas. Então os apóstolos sabiam bem como era a vida de oração de Jesus e sabiam bem como é que Jesus tinha enfatizado uma vida de oração para os seus discípulos. Por isso, eles se dedicavam na oração. Eles oravam porque eles dependiam mais de Deus do que dos seus próprios recursos. Eles saíam para enfrentar os desafios do mundo porque já haviam estado diante de Deus em oração. Eles permaneceram fracos, com medo, antes da descida do Espírito Santo, mas eles estavam fazendo uma coisa, orando. E o Espírito Santo desceu sobre eles e os impulsionou a viver como eles viveram, do capítulo 2 até o final do capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos. Essa é uma marca muito forte de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que cuida das necessidades uns dos outros, mas uma igreja dedicada na oração conjunta, comunitária. E queridos, Deus nos deu o Espírito Santo, nos capacitando também para cuidarmos das necessidades uns dos outros. Nós precisamos nos importar com aqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos nos lembrar daqueles que estão à nossa volta. Isso faz parte do DNA da vida cristã. O suprimento daqueles que estão passando algum tipo de necessidade e também o suprimento da igreja local. Está no DNA da vida do cristão. Ele supre os seus irmãos e ele supre também a igreja local. Talvez, irmãos, nós não temos muito, mas o que temos deve estar à disposição para dividir com os nossos irmãos. É coisa mais gostosa que isso? Quando nós dividimos o que temos com os nossos irmãos, ou quando alguém divide o que tem conosco. Me lembro um dia, estava em João Pessoa, lá em Funcionários 1, e estávamos passando um momento difícil. E eu falei para a Paulinha, ela estava tendo muitas crises de enxaqueca, e naquele mês nós tínhamos gastado mais com remédio, então saiu do nosso orçamento alimentício mesmo. E era o dia 15, dia 16 mais ou menos.
E aí, de repente, à noite, um irmão lá, nós morávamos dentro da igreja, um irmão lá da igreja chamou lá e veio com um monte de caixa. Ele falou, rapaz, teve um retiro numa outra igreja da nossa denominação, mas sobrou um monte de coisa aqui, você não se sente mal em receber, não? Meu irmão, eu sentei na mesa e chorei. Falei, Deus, obrigado. Obrigado, porque nós somos uma família. E o Senhor usa pessoas do nosso meio para cuidar de nós. Se eles não tivessem levado, nós não teríamos como chegar ao final do mês. E diferente do que às vezes poderia rondar o pensamento de vocês, nós não ficávamos pedindo para os nossos pais ou para a igreja as coisas, entendeu? A gente vivia a vida comum lá, a labuta diária. E Deus supria as nossas necessidades. E isso, irmãos, eu falei uma vez, mas isso não aconteceu nenhuma e nem duas. Foram inúmeras vezes. Alimento, finanças, dinheiro para comprar remédio. Às vezes eu de joelho no quarto, Senhor, não deixa dar outra crise de enxaqueca na Paulinha, que eu não vou conseguir levar ela no hospital, porque lá era tudo longe. E aí um Uber para o hospital você pagava R$25, R$30. Falei, Deus, não deixa dar outra crise de enxaqueca nela. Não vou conseguir pagar um Uber e não vou ter dinheiro para comprar remédio. Um irmão chamou na porta lá e nos abençoou. Mas não deu meia hora. Deu uma crise de enxaqueca nela, que ela passou uns 4 dias com enxaqueca. Ia e voltava no hospital. Foi exatamente a quantia que nós gastávamos para ir e voltar e também para pagar as medicações. Deus suprindo as necessidades uns dos outros. Eu não acredito que Deus tenha ido lá e falado para o irmão, porque ele não falou isso para mim, Deus mandou eu te dar isso aqui. Não, ele veio e falou, Lucão, eu saí da empresa lá e eu queria fazer uma oferta aqui para vocês, meu irmão. É pouco, mas está aqui. Ele não sabia que o pouco para ele era tudo que nós precisávamos. Nós precisamos nos importar com aqueles que estão à nossa volta. Às vezes nós estamos nos preocupando em ajudar tantas pessoas em tantos lugares e do nosso lado tem alguém precisando de nós. Em um mundo egoísta, onde a maioria das pessoas pensa somente em si mesmo, um dos outros maiores testemunhos da igreja é o cuidado uns com os outros e o suprimento da igreja local. E nós não fazemos isso por obrigação. Nós fazemos isso em gratidão e adoração àquele que nos deu todas as coisas e foi partido por nós na cruz do Calvário. Porque Jesus foi dividido ao meio por nós na cruz do Calvário. Nós também dividimos tudo que temos com aqueles que estão à nossa volta. A Bíblia diz que nós conhecemos a graça de Jesus, que sendo rico se fez pobre, e por amor de nós, para que por meio de sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz isso, conhecemos a graça de Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Nós cuidamos das necessidades uns dos outros, suprimos as necessidades da igreja local, porque Jesus cuidou da nossa maior necessidade, o pecado, a morte por causa do pecado. Jesus cuidou dessa necessidade nossa, irmãos. Na cruz do Calvário, Ele pagou essa dívida, Ele se importou conosco e Ele nos trouxe a sua maravilhosa luz. Mas nós precisamos também ser uma igreja comprometida com a vida de oração. Nós cremos que a oração comunitária, ela proclama a reconciliação com Deus. Por quê? Porque se Jesus não tivesse morrido por nós, nós sabemos que o homem mergulhado no pecado, sem Cristo, ele não pode se achegar a Deus de forma nenhuma, nem em oração e nem de qualquer forma. Ah, mas Deus ouve a oração do não crente? Irmãos, a Bíblia diz que nós nos achegamos a Deus por meio de Cristo. Um não crente não vai a Deus por meio de Cristo. Por isso, as orações do não crente, ela pode chegar a Deus, mas
Nós não podemos garantir que Deus ouve como ouve as orações dos salvos, porque nós só nos achegamos a Deus por causa da reconciliação. A oração proclama que Jesus morreu por nós, e por causa da sua morte e ressurreição, nós não precisamos mais estar distante dele, nós podemos nos achegar a ele em oração. A oração nos fortalece para que juntos enfrentemos as batalhas diárias da vida, porque a oração comunitária, ela anima a nossa alma, ela fortalece o nosso coração para seguirmos firmes na jornada da vida cristã. Nós precisamos de oração, nós precisamos ter uma vida de oração individual e precisamos ter uma vida de oração comunitária. Irmãos, quão gostoso foi hoje, diversos irmãos orando aqui em gratidão a Deus. Nós precisamos de mais disso, por isso que nós temos um culto específico, para que oremos juntos na quinta-feira. Então, o cuidado uns dos outros e a oração comunitária também fazem parte das marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo e da igreja que Deus quer que nós sejamos. E por fim, uma igreja cheia do Espírito Santo vive de forma missionária e produz resultados natural com base na sua vida comum. Versículo 43 vai dizer que todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E o versículo 46 diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio e no templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja cheia do Espírito Santo, ela vivia com reverência e temor a Deus. Aquele povo estava experimentando da presença viva de Jesus no meio deles e do poder de Deus através da vida dos apóstolos, derramado sobre eles pelo Espírito Santo. Eles não levavam Deus na brincadeira, eles tinham temor a Deus, reverência a Deus. Era uma igreja que vivia a vida comum, no ensino, na comunhão e na oração, como o texto diz, com alegria e sinceridade de coração. Que privilégio, desfrutar de tudo isso, com alegria e sinceridade de coração. Eram cristãos que viviam uma vida de adoração a Deus, e como resultado, eram elogiados pelos não crentes. O povo olhava para eles, e a Bíblia diz que eles tinham a simpatia do povo. A vida missionária da igreja de Atos estava aqui, viva, testemunhando o poder do Evangelho e o poder do Espírito Santo atuando no meio da igreja. Sinais aconteciam por meio dos apóstolos, maravilhas aconteciam por meio dos apóstolos. A vida dos discípulos em comum, dedicada na oração, dedicada no aprendizado da palavra de Deus, dava testemunho para os não crentes que estavam à sua volta. E todos olhavam e se simpatizavam com a vida deles e queriam conhecê-los mais. E aí, Jesus fazia o que ninguém pode fazer, acrescentava os que iam sendo salvos. A nossa vida de temor e reverência e adoração sincera e alegre a Deus, naturalmente, vai impactar a vida daqueles que estão à nossa volta. Se tememos a Deus, se temos reverência a Deus, se o adoramos com alegria e sinceridade, aqueles que estão à nossa volta vão enxergar isso em nós. E isso é ter um estilo de vida missionária. Não só nas palavras que devem ser proclamadas, mas na vida. E aqueles que vão enxergando isso em nós, eles vão em algum momento querer saber o porquê somos como somos e porquê vivemos como vivemos.
E aí então nós vamos ter a oportunidade de apontar para o grande Rei e Salvador Jesus. A nossa vida não vai salvar ninguém, mas a maneira como vivemos como igreja diante de Deus vai apontar para aquele que pode salvar alguns. E nós cremos nisso. Nós sabemos que Deus faz isso ainda hoje. E nós sabemos que esse é um papel da igreja. A igreja é uma instituição missionária. A igreja ela precisa viver de forma intencional para a glória de Deus e para a proclamação do Evangelho de Jesus. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem crentes envolvidos com a missão de Deus para a evangelização de todos os povos. Como eu disse, começando com a vida e terminando com a proclamação do Evangelho. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem os seus crentes envolvidos com a missão de Deus. A missão não é nossa, irmãos, a missão é de Deus. Mas aprove o Senhor nos colocar como participantes dessa missão. E nós precisamos estar envolvidos nessa missão. Que vivamos assim, nos nossos lares, nas nossas famílias, no nosso trabalho, no nosso ciclo de amizade, na escola, em todos os lugares, que vivamos uma vida para a glória de Deus. E que também possamos nos envolver com a evangelização que resulta no plantio de novas igrejas. Então, estaremos vivendo uma vida missionária aqui, mas estaremos também participando da evangelização de todos os povos, contribuindo, enviando pessoas, para que todos os povos que não conhecem a Deus, que não conhecem a Cristo, possam conhecê-lo. E como acontecia na igreja de Atos dos Apóstolos, daqui em diante, nós vamos ver que em cada lugar que o evangelho chegava, uma igreja era estabelecida, irmãos. Sabe por quê? Porque os crentes iam precisar de cuidado. Os crentes iam precisar amadurecer na fé, aprender a doutrina dos apóstolos, a comunhão e as orações. Os crentes iam precisar aprender a viver uma vida cristã de verdade. E nós não podemos fugir desse propósito. Nós precisamos sim evangelizar a nossa cidade, os nossos vizinhos, a nossa família, mas precisamos nos lembrar de participarmos da evangelização em outros lugares. E em outros lugares, não tem aqui a igreja evangélica em Andradas para acompanhar. Em outros lugares, nós enviamos pessoas que vão viver essa vida que glorifica a Deus, que vão comunicar esse evangelho do Cristo Salvador, e que vão plantar igrejas sadias ali, para cuidar de pessoas, para que futuramente plantem novas igrejas e cuidem de pessoas, porque foi assim que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Crentes eram salvos, e dali a pouco, igrejas eram estabelecidas, e eles se fortaleciam, e começavam a sair para proclamar em outros lugares, e igrejas eram estabelecidas nesses outros lugares, e ali saíam para proclamar em outros lugares, e igrejas eram estabelecidas nesses outros lugares. E é aí então que nós entramos na missão do Atos 29, que é a continuação do livro de Atos. Atos encerra no capítulo 28 sem concluir, porque a história continua, a igreja continua até aqui, e vai continuar até o dia de Cristo. E nós precisamos estar envolvidos com a evangelização. Nós precisamos estar envolvidos com o plantio de novas igrejas. Nós precisamos estar inseridos com uma vida evangelística, uma vida que glorifica a Deus, mas que aponta para o Cristo Salvador. Que aqueles que estão à nossa volta sejam inquietados ao olhar a nossa vida. O que é que esse povo tem de tão diferente? Eu quero saber. Quando perguntar, nós não precisamos saber pregar como prega-se num púlpito, não. É Jesus, meu irmão. Jesus me resgatou, e Ele pode te resgatar também. Você é um pecador, creia que na cruz Ele pagou. É assim que vivemos.
conclusão, irmãos, se vivermos assim, apaixonados e comprometidos com a palavra de Deus, amando e vivendo em comunhão com os nossos irmãos, cuidando uns dos outros e orando uns com os outros, vivendo uma vida missionária que aponta para Jesus, o Salvador, nós não vamos precisar forçar o processo. Sabe por quê? Porque o Senhor acrescentará aqueles que serão salvos. Essas são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. E essa é a igreja que Deus quer que nós sejamos. Se não fomos essa igreja até aqui, devemos ser daqui para frente. Não só em 2022, mas todos os dias de nossas vidas. E um alerta fica: essa não é uma tarefa do pastor, essa é uma tarefa de toda a igreja. Atos dos Apóstolos é maravilhoso, porque os pastores ensinavam, conduziam e pastoreavam. E a igreja vivia, toda a igreja vivia dessa maneira aqui, que nós lemos nesses versículos. Essa é a igreja que Deus quer que sejamos, que possamos buscar o Espírito Santo. Nós temos Ele em nós, mas nós podemos buscá-lo para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos renove, para que Ele nos anime, para que possamos viver a partir de agora e todos os dias de nossas vidas, de fato, como crentes cheios do Espírito Santo, consequentemente, como uma igreja cheia do Espírito Santo. E aí, irmãos, eu não posso deixar de desejar a vocês um feliz ano novo. Que Deus renove as nossas forças. Que Deus faça de nós a igreja que Ele quer que nós sejamos. Que Deus faça de nós os crentes que Ele quer que nós sejamos. E que tudo que for feito, seja feito no poder do Espírito Santo e para a glória do nosso Deus. Que uma vida de crescimento espiritual no ano de 2022 possa desaguar em todas as outras áreas das nossas vidas, no trabalho, na família, na escola, nos relacionamentos com a igreja e com aqueles que estão no nosso ciclo de amizade, que por causa de um crescimento, de um amadurecimento espiritual no poder do Espírito Santo, todas essas áreas sejam respingadas para a glória do nosso Deus.